Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio Bom, canal Márcio Bom Treinamentos, com mais uma demonstração de mais um equipamento aí, tá bom? Que muita gente ainda ficam com dúvida e saber como que funciona determinados equipamentos, tá bom? Bom, hoje a gente está aqui com o CAS, tá? Que é a mesma linhagem aí do Katag aí. Só que qual é a diferença do CAS e do Katag? O CAS é para você trabalhar com ele via diagnóstico ou na bancada também. O Katag você só vai trabalhar com o módulo na bancada, né? Não é via diagnóstico. Só que para esse aparelho aqui é a mesma coisa, tá? Esse aqui é um CAS. Primeira linha da China, tá? Não é um equipamento original, é um equipamento chinês, cópia, primeira linha da China, tá? Esse aqui é a mesma coisa do requisito do Katag, tá certo? Você não vai conseguir fazer todos os módulos, tá? Só vai conseguir fazer alguns, porque mesma regra do Katag. Quando os chineses fizeram a cópia desse aparelho aqui, na época do CAS original, a versão do software era esta versão. Então, daqui para frente, ele não vai conseguir fazer, tá? Então, se surgiu daqui para frente dessa versão aqui, que é a 5.0.17, acima disso daqui, você não vai conseguir fazer nada, tá? Lembrando que um aparelho desse original também vai ser quase naquela faixa etária lá de 40 a 50 mil. Claro que isso quando o dólar estava mais baixo, tá certo? Então o CAS é para eu poder fazer os procedimentos no módulo via diagnóstico, via OBD2 e alguns ali na bancada também, que eu vou deixar um negócio bem explicado que muita gente às vezes me perguntava. Vou esclarecer alguns pontos aqui que eu não falei antigamente, tá? Bom, vamos começar. Diferente aqui do Katag, o CAS então tem um LED de power e o LED de data quando está transferindo, quando está gravando o arquivo ou quando está lendo. E a porta USB aonde vai conectada no PC. Do outro lado de cá nós temos a porta DB45, tá certo? Aonde eu vou conectar o cabo OBD2, tá? Ou os acessórios que o CAS tem. Por exemplo, se eu quiser fazer um boot na bancada, eu tenho esse cabo aqui para eu fazer o boot na bancada do módulo, como se fosse o Katag. E eu tenho o cabo, que é o mesmo cabo, tá? Tem gente que não sabe disso, depois fica quebrando a cabeça. É o mesmo cabo aqui, ó. Ó, é o mesmo cabo aqui, ó, do Katag aqui, ó. Por quê? Porque o CAS dá pra gente fazer a mesma função do Katag, só que eu tenho que utilizar esse compartimento aqui, ó. Tá? Eu tenho que usar esse compartimento aqui, tá? Que é onde eu vou ligar aqui, tá? No DB45, tá? E aonde eu vou ligar o cabo, que é igual o do Katag, ó. Fora isso, eu tenho que ligar a fonte externa aqui, tá? Mesmo critério de 12 a 24 volts aqui, tá? Então eu tenho um cabo que eu posso utilizar isso, né? Tem mais esse outro acessório também para fazer o boot do módulo na bancada.
O que que acontece, tá? Ainda tem mais esse acessório aqui com LED aqui. O que que acontece? Ele não vai fazer todos os módulos que o Katag pega. Lembrando, nessa versão, quando os chineses fizeram a cópia do original. Então, alguns módulos você não vai conseguir fazer com ele, somente com o Katag. Só que nós temos esse recurso dele também fazer as mesmas coisas, né, como se eu tivesse com o Katag. Só que eu tenho que ter esse adaptador aqui, tá? Muita gente trabalha como? Utiliza o Katag em bancada e o CAS somente via diagnóstico. Não utiliza o CAS para fazer na bancada, né? Só vai utilizar para fazer via diagnóstico, tá? Porque a partir do momento que eu estou usando com esse adaptador aqui, ó, não tem como eu ligar o cabo OBD2 aqui, porque o cabo OBD2 vai direto no RJ45 aqui, tá? Não tem como eu ligar ele em outro lado, só tem uma porta DB45 aqui, tá bom? A regra é a mesma para o Katag, tá bom? Hoje em dia o software, tá? E lembrando, o software para o CAS e para o Katag é o mesmo software que é o K-Suite 2.23. Então, vou até mostrar aqui no computador, ó, K-Suite 2.23. O software é o mesmo para os dois, tá certo? Só que um é destinado mais para fazer via diagnóstico e o outro destinado para fazer na bancada, tá? Agora o que acontece? A mesma história. Vai ter módulos que você não vai conseguir fazer no CAS via diagnóstico. Por quê? Porque quando os chineses fizeram o clone, fizeram a cópia do original, o software está na versão 5.0.17. Tá certo? Dali para frente, se no outro software para frente entrou determinado módulo que você não está conseguindo ler com a versão 5.0.17, você não vai conseguir acessar com ele. Tá certo? Então lembrando que isso daqui não é equipamento original, isso aqui é equipamento cópia, né? Que a gente fala clone, uns falam fake, entendeu? O valor é bem diferente no original, é óbvio que é bem diferente, né? Entre 40 e 50 mil, né? Você vai pegar um CAS aí, não sei o valor que está hoje aí no mercado, mas vamos pôr lá 500 a 600 a 700 reais, por exemplo. É bem diferente, tá, do um equipamento original. Então não vá pensando que você vai investir num equipamento desse, tanto no CAS como no Katag, que você vai fazer todos os módulos do mercado, tá? Não é assim que funciona, tá? Você só vai fazer os módulos que essa versão de software, tá bom, fazia na época que os chineses fizeram a cópia. Então, tanto o Katag como o CAS, tá certo, não vai fazer todos os módulos do mercado. Por exemplo, tem um módulo do Gol G6, agora eu não vou lembrar a numeração, que o Katag não faz. Ele só lê uma numeração de módulo do Gol G6, o outro ele não faz. Aí o que eu tenho que fazer? Procurar um outro recurso, procurar um outro equipamento que faça a leitura daquele determinado módulo, tá certo? Então o equipamento chinês funciona dessa forma. Eu tenho que conhecer o equipamento, saber até onde eu posso ir no equipamento e saber o que ele faz, tá bom? Nunca dá para comparar um equipamento chinês cópia com o original, gente, tá? Isso daí não existe, tá? O original é a mesma coisa, o CAS e o Katag, como é o mesmo software, né? Eles trabalham online, o original. Você só consegue abrir o software no PC se a interface estiver conectada à máquina, vai fazer o check-in via online no servidor com o número de série, vai verificar que aquele aparelho é um original que pertence a determinada pessoa, aí sim faz o log lá direto do servidor deles e aí o software abre, tá certo? Se nesse meio tempo aí detectar que
aquele número de série não confere, ou aquele número de série está duplicado, entendeu? A empresa vai lá e bloqueia o equipamento em questão que está conectado na internet, tá certo? Então ele já identifica que aquele equipamento que está conectado ali é um equipamento cópia, tá bom? Então ele vai travar, né? Eles vão travar aquele equipamento para aquele equipamento não ter mais uso, tá certo? Então equipamentos chineses, eles não trabalham, não tem como ele trabalhar online, entendeu? Porque é uma cópia, entendeu? Por isso que a empresa responsável que tanto fabrica o Katag e o CAS, ela modificou tudo, ela fez um outro software, ela modificou tudo, devido ao que os chineses fizeram de copiar, né, o aparelho quando trabalhava na versão antiga, tá certo? Outra coisa também que vale para o CAS, que é a mesma coisa do Katag, que o CAS ele também tem lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Esse aqui é o de primeira linha da China, tá? Quando a gente fala em primeira linha da China, é o equipamento 100% idêntico ao original, tá certo? Tanto o layout de placa, a construção, tá? Da placa, enfim, é 100% igual ao original. Então se você pega lá um Katag ou um CAS de segunda, terceira, quarta, quinta linha, já vai começar a mudar tanto o corpo do aparelho como o layout de placa interna e assim por diante, tá? Então esses equipamentos, para deixar bem claro, não vá comprar eles achando que você vai fazer todos os módulos de injeção, né? Todos os módulos de ECU. Não, você só vai fazer alguns. Então isso você vai pegar esse entendimento conforme o tempo que você vai utilizando o equipamento. Você vai pegar um módulo, isso aqui não dá para fazer. Então você vai fazendo uma lista dos módulos que dá para fazer e os módulos que não dá para fazer com ambos aqui. Aí você vai procurar uma outra alternativa, um outro equipamento que dê para você fazer esses módulos, que tanto o Katag como o CAS não dá para trabalhar com esses módulos que você fez essa lista, tá? Então deixando bem claro que esses equipamentos não vão pegar todos os módulos que nós temos no mercado, tá? Lembrando que também o Katag e o CAS são equipamentos mais modernos na parte de reprogramação de módulos, tá? Com ambos eu consigo fazer tanto módulos com processadores S10, tá? Como módulos com processadores Tricore da Intel, tá? Então de repente o cara não tem o conhecimento, mas o Katag eu consigo fazer a mesma coisa que o ST10 faz, tá certo? Mas com o Katag é muito mais fácil, porque eu consigo, por exemplo, ler a EPROM do módulo sem precisar tirar a EPROM do módulo. Eu vou fazer a leitura da EPROM do módulo e do processador, tá? Ao mesmo tempo ou separado, enfim. Mas o Katag eu vou fazer isso na bancada e o CAS eu vou fazer isso via diagnóstico. E vai ter muitos módulos que você vai conseguir fazer a leitura do arquivo do módulo, mas a gravação você vai ter que ir lá desmontar o módulo lá no próprio carro para poder fazer o boot para fazer a gravação. E vai ter casos que você vai conseguir ler o arquivo do módulo e não vai conseguir fazer a gravação do módulo, tá? Então é esse tipo de situação. Equipamento chinês tem as suas várias limitações. Você tem que saber, né, o que o equipamento faz, até onde o equipamento vai fazer, entendeu? Para você procurar uma outra alternativa, um outro equipamento. É que nem eu falei. Se você tem condições de comprar um equipamento original, você vai lá, compra o original, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, você vai conseguir ler e fazer gravações de todos os módulos, porque você está com equipamento original. Agora, quando a gente fala de equipamento
chinês, que é um equipamento cópia, que é um clone do original, vai ter limitações, tá? Não vai achando que, porque eu comprei um equipamento chinês que é cópia, eu vou fazer tudo que o original faz. Não vai, tá? Então eu espero que essa nova série seja boa para muita gente começar a ter um entendimento de como alguns equipamentos funcionam, tá certo? Para todo mundo ter uma noção legal. E lembrando que ambos utilizam o mesmo software, que é o K-Switch 2.23, tá certo? O Katag novo já não é mais essa numeração, que é outro software, é outra plataforma, é tudo diferente, tá? Então, detalhe, vamos reafirmar, eu não vou conseguir fazer todos os módulos com CAS e nem com Katag, beleza? Então, queria agradecer a todo mundo, muito obrigado para todo mundo que está sempre acompanhando o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Badala o sinozinho aí para receber todas as notificações quando tiver, tá certo? Compartilha, manda o vídeo para amigo, para os parentes, todo mundo, para todo mundo ficar mais informado em equipamentos da área automotiva. Beleza? Muito obrigado a todos. É Márcio Bom, canal Márcio Bom Treinamento. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.